Adoração. Estamos aqui porque reconhecemos que Deus existe e merece o nosso culto. Edificação. Estamos aqui para desenvolver uma vida de fé relevante. Comunhão. Estamos aqui para fazer amizades verdadeiras e duradouras. Missão. Estamos aqui não só para pedir, mas para entregar a nossa melhor oferta de gratidão a Deus. Serviço. Estamos aqui como Igreja de Cristo, sendo equipados para levar uma mensagem de fé e esperança para a nossa cidade. Somos igreja, somos família, embora muitos somos um. Bem-vindos à Igreja da Fé Cristã de Bragança Paulista. Boa noite, igreja. Vamos nos colocar em pé. Que bom tê-lo vocês aqui nessa noite. Tô vendo a Lenaide lá, Lenaide, queridona, Deus abençoe sua vida. Depois o pastor vai ver quem são seus convidados. Que bom tê-los vocês aqui nessa noite. Que a graça do Senhor seja com cada um de vocês, conosco. Nós cremos que é uma noite de festa e celebração. Amém? Olha para o seu irmão do seu lado e diga para ele assim, ó: se você me convidar para jantar na sua casa essa noite, eu vou ficar muito feliz. Não é isso? Se eu convidasse vocês para irem jantar lá em casa hoje à noite, vocês iam ficar felizes? E se eu for convidado, eu também vou ficar feliz. Mas olha, mais do que isso, que é terreno, Deus nos convida essa noite para nos assentarmos à mesa e ceiar com Ele. Olha que privilégio que você tem, que eu tenho. E eu creio que essa noite será o diferencial nas nossas vidas. Por quê? Porque nós estamos em obediência. Se nós viemos a esse local, foi porque o Senhor nos chamou e Ele tem algo especial para as nossas vidas. Amém? Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Senhor, nós nos sentimos privilegiados. E muitas vezes nosso coração diz que nós não somos merecedores disso. Mas nós declaramos, Pai, que o Teu amor é maior que tudo isso. E nós viemos, Senhor, como convidado para essa festa, para esse banquete, para esse momento tão especial de Santa Ceia. Por isso, Senhor, nós nos colocamos em liberdade, nós nos colocamos diante do Teu Espírito e declaramos: faça em nós o que aprove o Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, que nessa noite as mentes sejam abertas para entender os propósitos do Senhor para as nossas vidas. Que os nossos corações estejam sensíveis à Tua palavra, à voz do Teu Espírito, para que nós possamos alcançar aquilo que o Senhor tem como promessa, como bênção para as nossas vidas. Em nome de Jesus, Senhor, nessa noite nós colocamos por terra todo o cativeiro, colocamos por terra toda sentença maligna na vida do Teu povo, colocamos por terra tudo aquilo que é maldição, que traz engano, mentira nas nossas vidas. Em nome de Jesus nós declaramos que toda a liberdade é no meio dos Teus filhos. Em nome de Jesus, abençoe, Senhor, o louvor, abençoe a palavra, abençoe o nosso pastor, abençoe aqueles que estão nos seus lares, ouvindo através da internet, em nome de Jesus. Aleluia. Dê uma salva de palmas para o Senhor. Aleluia. Aleluia. Vamos continuar louvando ao Senhor, porque o louvor, ele nos une a Deus. Aleluia. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Louve ao Senhor, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Eu louvo nos vales, louvo nos montes, eu louvo no dia e louvo na noite. Eu louvo se vejo e estou cercado, pois meus inimigos
serão derrotados. Enquanto eu viver, minha alma irá cantar. Louve ao Senhor todo meu ser. Louve, louve, louve ao Senhor todo meu ser. Eu louvo se vejo, louvo se não. Eu louvo pois sei que estou em suas mãos. Guerreiro louvando em adoração. Será que você pode dar glória a Deus bem forte? Com meu louvor, muralhas cairão. Enquanto eu viver, minha alma irá cantar. Louve ao Senhor todo meu ser. Louve, louve, louve ao Senhor todo meu ser. Não vou me calar, meu Deus vive estar. Como não te adorar, então louve, louve ao Senhor todo meu ser. Louvo ao Rei, louve ao Senhor, louvo ao Cristo que ressuscitou, louvo aquele que é justo e fiel, o Deus soberano na terra e no céu. Louvo ao Rei, louve ao Senhor, louvo ao Cristo que ressuscitou, louvo aquele que é justo e fiel, o Deus soberano na terra e no céu. Louve ao Senhor todo meu ser. Louve, louve, louve ao Senhor todo meu ser. Louve ao Senhor todo meu ser. Louve ao Senhor todo meu ser. Não vou me calar, meu Deus vive estar. Como não te adorar? Não vou me calar, meu Deus vive estar. Como não te adorar? Não vou me calar, meu Deus vive estar. Como não te adorar? Então louve, louve ao Senhor todo meu ser. E as palmas. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor, louve ao Senhor. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor, louve ao Senhor. Só vocês. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor, louve ao Senhor. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor, louve ao Senhor. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor, louve ao Senhor. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor, louve ao Senhor, louve ao Senhor. Aleluia! Aplauda o Senhor. Aplauda mais forte, querido. Oh, que privilégio estarmos mais um dia sentando à mesa com o Pai. Obrigada, Senhor. Você pode fechar os teus olhos aí no seu lugar. Começar a declarar palavras de amor a esse Deus. De gratidão por estar aqui mais uma vez. Louvando e engrandecendo ao nome do Senhor. Aleluia. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos
constrangendo com o olhar. Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Declare. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está na mesa, ele nos observa, sabe quem o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa como um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa como um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa como um lugar de honra. Oh, 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 oh. Ele entrou em casa, ele está na mesa, ele nos observa, sabe quem o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, Reconhecemos, Senhor, o seu senhorio sobre as nossas vidas. ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa como um lugar. Só a igreja declara. Nós arrumamos a casa. Mais uma vez. Nós arrumamos a casa. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa como um lugar de honra.
seu lugar, Senhor, nessa noite. Aplauda Ele. Aleluia. Coração, tua graça me conectou ao teu amor. Deus, nada mais importa, vou de glória em glória, tua graça me conectou ao teu amor. A sentença dos meus fracassos, teu amor lançou no mar. Diz pra culpa nunca mais me condenar. Sei que há em mim teu sangue nos umbrais do meu coração. Sei que há em mim a tua graça que me basta. Sei que há em mim teu sangue nos umbrais do meu coração. Sei que há em mim a tua graça que me basta. Coração, sei que há em mim a tua graça que me basta. Sei que há em mim teu sangue nos umbrais do meu coração. Sei que há em mim a tua graça que me basta. A tua graça me alcançou. Ao teu amor, ao teu amor, tua graça me conectou. Ao teu amor, ao teu amor, tua graça me conectou. Ao teu amor, ao teu amor, tua graça me conectou. Ao teu amor,
Aleluia. Tetelestai. Está consumado, amém? A morte de cruz, aonde te trouxe vida, aonde te trouxe salvação. Nesta noite nós vamos renovar a nossa aliança, graças ao nosso Jesus, que se entregou naquela cruz por amor. Ele sofreu a nossa dor, para que hoje nós pudéssemos ter vida e a tê-la com abundância, amém? Aleluia. Nós te adoramos, Jesus. Minha dor Ele levou, Ele levou. Meu pecado minhas. Aleluia. Sobre si Ele levou minha cruz. Eu adoro, eu amo Jesus Cristo. Minhas maldições Ele levou, Ele levou. Medos e aflições Ele levou, Ele levou. Minha condenação levou, Ele levou. Sobre si cruz. Então declare: eu adoro, eu amo Jesus Cristo, único e suficiente Salvador, meu Salvador. Eu adoro, eu amo Jesus Cristo, único e suficiente Salvador, meu Salvador. Oh, 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 obrigada, Paizinho. Obrigada, Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tetelestai. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tetelestai, está consumado. Oh, Ele é o Cordeiro de Deus
tira o pecado do mundo. Tetelestai, está consumado. Tetelestai, o preço foi pago. Tetelestai, está consumado. Tetelestai, o preço foi pago. Eu adoro, eu amo Jesus Cristo, único e suficiente Salvador, meu Salvador. Eu adoro, Jesus Cristo, único e suficiente Salvador. Só igreja, eu adoro. Expresse o teu amor. Eu adoro. Mais uma vez, como um lindo coral. Eu adoro. Eu amo Jesus Cristo, único e suficiente Salvador, meu Salvador. Oh, nosso Salvador, aplauda Ele. Essa mesma unção, vamos fazer Aleluia. o decreto 2025. Como a Igreja de Cristo na terra, fazemos um decreto apostólico, profético e pastoral, declarando que 2025 é para nós o ano do reino. Numa só voz, anunciamos para quem possa ouvir: é chegado o reino de Deus no meio de nós. Cremos no poder sobrenatural do Senhor, que muda e transforma as vidas, numa unção de salvação, cura, libertação e restauração sobre todo aquele que abre o seu coração para o Evangelho. Chamamos as coisas que não são como se já fossem, para ver o propósito de Deus se cumprindo em nosso meio. Pelos olhos da fé, somos mais que vencedores sobre todos os problemas, dificuldades e lutas. No ano do reino, andaremos na presença de Deus, dependendo do seu Espírito Santo, para viver em obediência, retidão e justiça. Vamos nos purificar de tudo aquilo que pode nos contaminar e separar de Deus Pai. No ano do reino, vamos encontrar o Senhor através de um relacionamento pessoal, de oração, jejum e santidade. Vamos anunciar as boas novas e os pilares fundamentais da cultura do reino e alcançar os perdidos, apregoar o ano aceitável do Senhor, crendo no avivamento dos últimos dias. Vamos fazer discípulos e multiplicar o reino, compartilhar o que já recebemos e ver uma grande multidão sendo levantada para fazer a diferença nesta sociedade. Que caia por terra toda malignidade e que as obras das trevas sejam denunciadas e paralisadas em nosso meio. Que os anjos ministradores do Senhor, enviados para cuidar dos salvos, nos proteja de toda ação direta e indireta do inferno. Estamos cobertos com o sangue de Jesus e o inimigo de nossas almas não pode nos tocar.
e fazer nenhum mal. No ano do reino, o céu descerá na terra e veremos grandes milagres alcançando o necessitado, viúva e o órfão. Haverá abundância e prosperidade no meio do arraial de Deus, e muitos testemunhos serão contados. Suas orações serão ouvidas. Familiares, parentes e amigos se converterão a Cristo. Seu testemunho tocará muitos corações e coisas incríveis acontecerão através de você. Não deixaremos de interceder por aqueles que amamos, porque no ano do reino é impossível, acontecerá. Cadeias serão quebradas e toda força de oposição será vencida. Uma igreja fervorosa e comprometida com a verdade se levanta para declarar ao Senhor, somente a Ele, todo louvor, toda honra e toda glória para sempre. Amém. Vamos declarar que em 2025 vamos reinar em vida. Em 2025 vamos reinar em vida. Em 2025 vamos reinar em vida. Glória a Deus. Amém. Bom culto a todos. Boa noite, igreja amada. Podem se sentar, abençoado. Estou aqui para agradecer a todas as mulheres que estiveram presentes ontem na nossa tarde de mulheres, um evento que foi preparado para comemorarmos juntas, o Dia Internacional da Mulher. E quero agradecer também porque nesta semana fiz aniversário, né? E quero agradecer todos os presentes, todas as mensagens, a minha célula, a célula que eu lidero junto com o Daniel, preparou uma surpresa linda. E ontem também mais uma surpresa linda. Então, fui muito honrada nessa semana. Quero agradecer vocês por isso. Agradecer também a equipe que trabalhou ontem. Tivemos muitas pessoas trabalhando nos bastidores, preparando o local, o ambiente, para que pudéssemos fazer a festa juntos. Alguns homens estiveram servindo também. Glória a Deus pela vida de vocês. Quero profetizar que em nome de Jesus o próximo vai ser dos homens. Recebe aí, hein? Então, nós tivemos uma equipe muito boa, muito linda trabalhando ontem. Eu sei que muitos gostariam também de estar servindo. Com certeza não vai faltar oportunidade para que você possa servir também. E eu sei que muitas mulheres tiveram impedimento também ontem para estar aqui, embora nós tivéssemos muitas mulheres aqui, eu senti falta de algumas. Também que no próximo você possa estar presente. Está passando algumas fotos aí. É o Gabriel que está lá em cima? É o Gabriel. Pode ir passando, Gabriel. Olha lá, a Carol, Soraya preparando. A Fábia, a Ayla. Olá, seu Genésio servindo com alegria, né, seu Genésio? Tamires. Olá, o Cássio e o Daniel, que dominaram a cozinha ontem. Glória a Deus pela vida de vocês. Estava muito bom, não estava, mulheres? Olá, dá para repetir, né? Nossa mesa linda. Pode ir mudando. A Ângela, a Carol, a Bia, a Fia, as pastoras, com o meu bolo, né? Glória a Deus por esse bolo. Muito obrigada a todas vocês, viu? Me senti muito honrada mesmo, tanto pela equipe da célula, quanto ontem pelos pastores, pelas mulheres. Quero realmente agradecer de coração. E quero pedir para que no próximo, você, mulher, esteja presente junto conosco. Porque nós vamos juntas,
como o jardim do Senhor, né? Nós aprendemos ontem. Nós vamos derramar as gotas do dom, do amor que Deus tem colocado no nosso coração e distribuir sobre a vida de outras pessoas. Amém? Uma mulher posicionada posiciona todos ao seu redor. Então, que você seja essa mulher dentro da sua casa, no meio da sua família, que se posiciona para buscar a Deus, e pelo seu posicionamento que outras pessoas se posicionem também. Amém? Bom culto para vocês, muito obrigada. Boa noite, povo lindo de Deus. A graça e a paz, que você possa receber de Deus tudo aquilo que Ele tem para a tua vida no dia de hoje. Como é bom estar com você aqui, que o Espírito Santo possa te tocar e te revelar o propósito do céu para a tua vida, em nome de Jesus. Olha para quem está do teu lado e perceba que tem gente mais bonita aqui do que você. Dá um oi, boa noite, como é que vai? Seja bem-vindo. Que Deus te abençoe. Eu gostaria de agradecer a todos vocês que estão aqui neste culto presencial. Vocês foram trazidos por Deus aqui esta noite. E Deus quer tratar com você segundo o seu propósito. Diga, eu recebo. Eu gostaria de dar boas-vindas também a todos aqueles que estão em casa, trabalhando, em viagem, em trânsito. Que a graça de Deus seja sobre a vida de cada um de vocês que estão nos acompanhando também pela internet. Que a unção de Deus chegue aonde quer que você esteja, em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Uma outra coisa, você fica atualizado nos seguindo no Facebook, Igreja da Fé Cristã. Gostaria que você sempre curtisse, compartilhasse e deixasse o seu comentário. Uma outra coisa importante é o nosso canal no YouTube. Quando você assiste uma ministração, você é edificado na fé, conhecimento e graça. E assista pelo menos 2 vídeos de pregação durante a semana. Isso vai mudar a tua realidade. Nós temos recebido muitas mensagens de irmãos que têm sido impactados por uma palavra recebida através do canal. Eu gostaria que você também deixasse o seu like, comentário e compartilhasse. O nosso canal é monetizado e por conta disso o reino de Deus é abençoado. Amém? São mais de 1.200.000 visualizações. Então eu gostaria muito que você indicasse para alguém, que você compartilhasse. Eu acredito que assim nós evangelizamos. Chegou na igreja, faz o seu check-in, o seu registro de chegada pelo Facebook. As pessoas vão ver que vocês estão numa igreja. Elas vão perguntar se você é frequentador, se você é membro, se você tem costume de participar da igreja. É um gancho, é uma oportunidade que vocês vão ter de falar de Jesus para essas pessoas. Amém? Muito bem, tem mais alguns recados aqui. A Michele já agradeceu pelas homenagens do seu aniversário. Coincidiu com o Dia Internacional da Mulher e estava tudo muito lindo, gente, muito organizado, comida muito boa, a equipe está de parabéns, todos aqueles que trabalharam ou na linha da frente ou bastidores, estão de parabéns. Eu agradeço, eu sei que ela agradeceu, mas também eu agradeço como pastor, porque nós cultivamos aqui essa cultura de honra. É muito importante nós honrarmos os nossos líderes, aqueles que dedicam as suas vidas em prol do reino de Deus. Eu agradeço mais uma vez por cada homenagem, por cada presente, por cada mensagem, enfim, que Deus possa
abençoar cada um de vocês, e eu sei que a recompensa vem da parte do Senhor. Muito bem, aniversário do Vitor, né? Fez aniversário, né, Vitão? 22 aninhos. Eu me lembro ainda dos meus 22, quando eu fiz. Tem um ditado em inglês que diz assim: funny how time slips away. Engraçado como o tempo passa rápido. Lá em Minas é engraçado como o tempo voa. É por aí, né? Parece que foi ontem. Depois dos 18, meu filho, não tem freio, viu? A Michele fez aniversário também. A Nathalie, cadê Nathalie? Nathalie, parabéns, beijo no coração. A Nicole fez aniversário semana passada, comemorou até nesse domingo. Foi churrasco lá? Eu vi que tinha muita gente, né? E aquela bandeira atrás de você, minha filha? Misericórdia. Olha lá. Olha lá, parabéns, tá? Pelo seu aniversário. Vi a Gi ali, tudo bem, Gi? Junto com a Bruna e com o Estevão. O Evandro ali, tudo bem, Evandro? Evandro Januário, amigo querido do coração. O Wellington serviu aqui no retiro, né? No acampa no tempo de carnaval, foi uma bênção, né? Glória a Deus. É o Wellington mesmo, né? Acertei, né? Acertei? Glória a Deus. Aleluia. Mais algum aviso ou não? Tudo certo? Posso seguir? Aleluia. Glória a Deus. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo, por favor. Em Êxodo capítulo 32, versículos de 1 a 4. Oi. Olha, a Lenaide está ali, que milagre. Diga comigo, igreja, que milagre. Não, mais forte que ela merece. Que milagre. De novo. Foi só ensaio, vai ser mais bonito. Deu calor, Tudo bem? Quem que está do teu lado aí? O Gustavo? Luciano. Tudo bem, Luciano? Tenho ouvido falar bem de você, viu? Que bom, né? Glória a Deus. Nilma com seus bolos, muitas encomendas, graças a Deus, né? Deus tem te honrado, né? Que bom. Pastora Márcia, foi uma delícia servir, não foi? Que gostoso, né? Muito bem, dando uma olhada aqui. O Zé guarda, na verdade, de guarda você não tem nada, que você é cabo, né? Sargento, olha aí como esse pessoal gosta de desvalorizar a gente. Por que não chama de Zé Sargento já? Não é? Mas é antigo, né, esse apelido, né? E pergunto pelo nome, ninguém conhece, não é? Seja bem-vindo, tá bom? Sempre, né? Rose, tá melhor? Dá um sorriso. Ah, garota. Olha lá, Milton. Oi? O preço de um carro na boca. Amém. Aleluia. Mas ficou chique, hein? Ficou chique. Amém. Deus abençoe vocês que estão aqui pela primeira, segunda, terceira vez. Vamos lá. Visitante do bairro. Quem é? Como é que é teu nome? Como? Daniele? Seja bem-vinda, que alegria, viu? Oramos muito para que Deus possa, né, abençoar o nosso bairro, né, alcançar a nossa vizinhança. Que bênção. Deus abençoe. Muito bem. Agora, deixa eu falar uma coisa importante para vocês. Dia 23 de março, culto de homens. Não, agora eu gostei, hein? Vamos falar de novo? Dia 23 de março, culto de homens. Aleluia! Muito bom. Glória a Deus. Esse culto é muito importante, porque
nós tratamos dos princípios e valores segundo a palavra de Deus para esta geração que está tão enfraquecida, não na sua sexualidade, mas na sua fé, na sua personalidade, caráter, temperamento. E como é bom nós irmos para a palavra e nós resgatarmos muitos princípios e valores e aprendermos também aquilo que a gente não aprendeu. Amém? As crianças a partir de 12 anos já podem participar desse culto de homens, porque o pai é referencial para ela sobre paternidade e sobre o assunto. Amém? Vai ser uma grande bênção. Essa semana eu vou estar conversando com o Cássio, meu secretário direto, e a gente vai tratar de muitos assuntos bacanas, viu, Cássio? Em nome de Jesus. Amém? Eu tenho que falar também que graças ao Cássio e a sua empresa, eu acredito que daqui 7 dias finaliza toda a documentação da nossa ordenação, da consagração e unção dos pastores, presbíteros e diáconos. Toda a documentação vai estar à disposição de vocês em nome de Jesus. É uma pasta especial, personalizada, com o certificado de vocês, com o documento reconhecido em cartório da ata de ordenação, consagração e unção, a carteirinha e a funcional de cada um, segundo aquilo, de acordo com a sua função. E depois a gente conversa mais sobre isso, tá bom? Vamos lá. Acharam aí? Êxodo 32, de 1 a 4. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se o povo de Arão e disse-lhe: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhes disse: arrancai os pendentes de ouro, e então, que estão nas orelhas de vossas mulheres e de vossos filhos, e de vossas filhas, trazei-mos. Então, todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas, e os trouxeram a Arão. E ele os tomou das suas mãos, e trabalhou o ouro com um buril, e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: estes são teus deuses, ó Israel, que te tiraram do Egito. Pai querido, fala conosco neste momento tão precioso do nosso culto. Não por conta daquilo que eles podem oferecer como oferta, mas principalmente por um coração amoroso de um povo que se importa com a tua obra na terra. Que nós possamos entender aquilo que vai ser ministrado nesta noite e vivermos segundo a revelação da tua santa palavra, em nome de Jesus. Diga comigo: amém. Assim seja e assim será. A forma que você usa o teu dinheiro define quem você adora. A forma como você usa o seu dinheiro define quem você adora. Enquanto Moisés estava na presença de Deus, recebendo das suas mãos as tábuas da lei, escritas pelo dedo de Deus, o povo estava inquieto, e começaram a se revoltar no arraial. E a história nos mostra que havia ali cerca de 3 milhões de pessoas, contando as mulheres e as crianças. Imagine você, aqueles que eram líderes e tinham poder de influência, falando contra o Deus de Israel,
e agora pedindo para que um ídolo fosse construído. Nós vemos aqui que chegaram com desdém e foram falar com Moisés. Não sabemos onde está este tal de Moisés que nos tirou lá do Egito. E eles eram pesados de língua. Eles murmuravam. Eles não entendiam a forma de Deus fazer. Cuidado! Eles não entendiam a forma de Deus fazer. E não tinham paciência de esperar. Moisés estava na presença de Deus 40 dias e 40 noites, em jejum, vivendo na presença do Senhor, debaixo da sua glória. E aquele povo estava revoltado no arraial. Queremos um Deus, não podemos ficar sem Deus. Isso mostra que eles não estavam convertidos de verdade. Eles estavam ali sem entender o propósito. Você não pode estar aqui sem entender o propósito de Deus para a tua vida. Porque senão, vocês vão buscar deuses estranhos para a vida de vocês. E muitas vezes é involuntário, mas não é inocente. Entenda bem esse princípio. Você entrega algo mesmo sem entregar. Você dizima e oferta mesmo sem entregar. Se você não faz para um Deus, você faz para outro Deus. Esta oferta era para ser para o tabernáculo de Deus, mas eles entregaram esta oferta para construir um bezerro de ouro. Ou eu entrego a minha oferta para o tabernáculo, ou eu entrego a minha oferta para a construção de um bezerro de ouro, mesmo nesta geração. O diabo faz algo em muitas vidas, onde a pessoa sem discernimento, ela não entende que a sua vida não está glorificando a Deus, porque ela não tem amor no coração. Porque quem não tem amor, não se sacrifica, não se doa, não se entrega. Agora, imagine que Arão, de pronto, irmão de Moisés, sacerdote, de pronto, ele disse: me dê o ouro que eu faço, pegue os pendentes, pegue os brincos, pegue as correntes, me tragam ouro. E é interessante que para fazer bezerro de ouro, o povo dispõe a dar tudo que tem. O povo abre mão, o povo abre a mão. Mas quando se trata de construir algo para Deus, muitos questionam, muitos são resistentes e muitos fecham a mão. Quando a mão se fecha, é porque o coração está fechado. Mas a igreja de Jesus na terra precisa se libertar desse espírito de avareza. Porque quando Deus te pede alguma coisa, Ele vai reconhecer o seu ato de dar, o seu gesto de dar. Aquele plantio vai gerar uma grande colheita. Imagine vocês que houve consequências de se levantar o bezerro de ouro no arraial de Deus. Quando nós estudamos o assunto, perguntamos: mas aonde foi que arrumaram ouro? Eles não eram escravos? Como que eles tinham ouro para poder oferecer? Imagina o povo em fuga, saindo do Egito, com brincos de ouro, correntes de ouro, tiaras de ouro. Olha o que diz a palavra. Êxodo capítulo 3, versículo 21 e 22. Darei a este povo a boa graça dos egípcios, e quando sairdes, não será de mãos vazias. Cada mulher pedirá à sua vizinha,
e a sua hóspede joias de prata e de ouro, e vestimentas que poreis sobre os vossos filhos e vossas filhas. O interessante aqui é que Deus fala, pode pedir porque eu vou dar graça. Eu vou falar no coração destas pessoas e elas vão presentear vocês. Pelo tempo de sofrimento no Egito. Olha o que diz em Êxodo capítulo 11, versículo 2. Que todo homem peça ao seu vizinho e toda mulher à sua vizinha objetos de prata e ouro. Olha o que diz no capítulo 12, versículo 35. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios joias de prata e joias de ouro e roupas. Deixa eu falar algo a vocês agora. Obrigado. O interessante é que eles ouviram uma direção da parte de Deus. Quando você recebe uma direção da parte de Deus e obedece, você vai ser abençoado. Deus, Ele está fazendo no meio da nossa igreja um rebuliço santo, e o que nós temos visto acontecer é sobrenatural. Eu me lembro de um irmão que dava carona junto com a sua esposa para uma mulher que trabalhava no mesmo lugar. E o carro dele era velho, o carro dele quebrava, e ele tinha uma boa intenção no coração, só que infelizmente o carro dele era um carro já ultrapassado. Este homem, vendo o coração desse irmão, deu para ele um carro novo, um carro melhor do que o dele, um carro que ele tem até hoje. Irmãos, vocês não imaginam o que Deus pode fazer quando toca no coração de alguém para abençoar a sua vida. E tem muita gente que diz, eu quero que Deus me abençoe. Preste atenção, é melhor você enterrar o teu orgulho, porque Deus vai usar as pessoas que você nem imagina, talvez pessoas que você nem goste, pessoas que não são da tua convivência. Um outro irmão ganhou cerca de 5.000 metros de terreno na beira da pista. A dona do sítio vendeu a propriedade, e na hora de fazer o acerto com ele, disse, eu vou te dar uma parte do terreno. Ele ficou contente, ele pensou que fosse talvez 500 metros, se muito, 1.000 metros, mas ele ganhou 5.000 metros, na beira da pista, um lugar muito valorizado. Preste atenção, quando vocês orarem a Deus, não fiquem pensando, como é que Deus vai me abençoar? Quem é que Ele vai me usar para abençoar? Não fique procurando na igreja um irmão abastado, um irmão próspero, um irmão rico, porque muitas vezes Deus vai usar o pobre para te abençoar. Não fique pensando, da onde virá o meu socorro, porque a Bíblia diz que o Senhor é o seu socorro, sempre bem presente, no momento da angústia. O Senhor é o teu socorro. O Senhor é o autor e consumador da tua fé. E saiba que tudo aquilo que chegar em tuas mãos, virá por uma promessa e uma bênção de Deus, em nome de Jesus. Amém? Para encerrar, eu gostaria que você entendesse o que Deus quer fazer na sua vida. E para a gente entender, não é com a mente, raciocínio, intelecto, razão, alma, é no nosso espírito, pelo Espírito Santo de Deus. Quantos conseguem viver sem ter que abençoar o reino de Deus? Eu fui fazer uma visita, e chegando nesta casa, o filho trabalhava numa multinacional, ganhava 3 vezes mais do que o pai, ganhava muito mais do que a mãe.
E os pais conversando comigo na hora do almoço, disse assim: pastor, eu não sei como meu filho consegue ter paz sem nos ajudar em casa. Aí eu perguntei para ele: meu filho, por que você não ajuda em casa? Ele diz: agora eu estou trabalhando, agora eu estou ganhando meu dinheiro, agora eu preciso guardar. Eu disse: você precisa ter a boa consciência de honrar os teus pais por todo o tempo que eles cuidaram de você, que investiram na sua educação e que abençoaram a sua vida. A palavra que eu dou para vocês, jovens e adolescentes, é que quando vocês começarem a trabalhar, vocês possam honrar os pais de vocês. Não espere eles pedir nada, mas que vocês possam dar a melhor contribuição que vocês puderem nas suas casas. Sabe por quê? Estes filhos chegam na igreja, e chegando na igreja, eles pensam que estão lá na casa deles, eles pensam que não tem despesa, eles pensam que tudo aqui é de boa. E eu vou te falar uma coisa: nós precisamos levantar mensalmente cerca de 50 mil reais para saldar todos os nossos compromissos. Para executar os nossos projetos, deveríamos ter uma entrada de pelo menos 60, 70 mil reais. Mas Deus tem nos dado graça e tem nos abençoado. Não tem nos faltado nada. Deus é maravilhoso. Sonhamos tanto com a iluminação. Agora, quando fazemos o nosso teatro, nós não precisamos mais alugar. Nós podemos economizar, porque conseguimos adquirir a nossa própria iluminação. E de novo, eu quero fazer aqui um destaque para o Cássio e a família. Por quê? Por conta do start, por conta do empurrão, por conta do incentivo. Tem muita gente que gostaria que acontecesse muita coisa, mas para acontecer, tem que pôr mão no bolso. Amados, ontem tivemos um evento aqui. Nada sai de graça, nada sai barato. Nós abençoamos os irmãos, as irmãs, na verdade, e tudo que nós fazemos é de muito bom grado. Mas pode ter certeza que para você estar aqui, alguém está se sacrificando no teu lugar, e não é justo. Nós precisamos dividir o nosso fardo. Quando nós dividimos, esse fardo não vai pesar para ninguém. Se eu faço a minha parte, você faz a sua parte, e outro faz a sua parte, e todos nós fazemos a nossa parte, nós vamos ter uma igreja saudável. Porque uma família doente tem um filho que não cuida dos pais quando é abençoado, quando tem condições. Ele precisa aprender o princípio da honra, a cultura da honra. A Bíblia diz em Provérbios 3:9: honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os seus ganhos, ou com a primícia de toda a tua renda. A promessa: e se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Naquela época, era sinal de prosperidade. Amados, nós oramos para que vocês possam prosperar, sair das contas, sair das dívidas, deixar de ser inadimplente. Nós profetizamos para que o nome de vocês sejam tirado do SPC, Serasa, Cartório, Banco Central, para que vocês possam realmente ter a dignidade de volta, a honra de volta. E só tem uma forma disso acontecer: é quando nós entendemos que a nossa oferta não é para construir o bezerro de ouro, é para construir o tabernáculo, é para abençoar o reino e a obra de Deus. Amém? Eu gostaria que você separasse o teu dízimo, a tua oferta, a tua semente. Nós estaremos pagando o nosso aluguel até o dia 15. Nós temos a folha de pagamento dos funcionários e outras despesas mais do dia 10 até o dia 15.
Imagina vocês que nós estamos neste propósito há 10 anos neste prédio. E durante 10 anos, Deus tem nos honrado. Amém? Durante 10 anos, Deus tem nos honrado. Nós nunca pagamos um aluguel atrasado, pela graça de Deus. Sabe por quê? Púlpito para nós não é balcão de negócios. Bíblia não é produto. E igreja não é público consumidor. Eu gostaria que você separasse o teu dízimo, a tua oferta, a tua semente. O Pix já está em tela. Você pode fazer através do cartão e vocês podem fazer através do envelope. Marca o teu nome, preenche, para que a gente possa estar orando e abençoando a sua vida, em nome de Jesus. Terezinha ali está com a mão levantada, ó. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, vivo no que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. O fogo não me queima, as águas não vou afundar, pois estás Vamos ficar em pé. Não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho, tu estás comigo. Aleluia, glória a Deus. Estenda as mãos para cá. Diga: Senhor, nós regamos agora as nossas sementes e te agradecemos porque temos sido abençoados. Obrigado pela nossa vida, pela nossa saúde, porque o Senhor tem nos capacitado para fazer aquilo que fazemos profissionalmente. Nos abençoe para que possamos contribuir mais e mais com o teu reino, com a tua obra, com esta igreja onde o Senhor nos plantou. Dê sabedoria, discernimento, transparência, honestidade e integridade para todos aqueles que administram os recursos deste lugar. Abençoamos o trabalhador comum, aquele que entrega a sua oferta, oferecendo o cansaço do seu corpo, o suor do seu rosto e o calo das suas mãos. Abençoe o empresário, empreendedor, comerciante, negociante, profissional liberal, que saia do papel, que saia do projeto, aqueles que têm um desejo no coração de ter o seu próprio negócio. Abençoa, Senhor, esta igreja, abençoa este povo, que haja no nosso meio multiplicação, abastança e prosperidade, que não haja necessitados no nosso meio, e que o Senhor possa nos abençoar grandemente. Todo louvor, honra e glória nós te entregamos. Amém. E diga: graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Entregaram a oferta da ceia e a oferta, o dízimo e a oferta, né? Podemos assentar. Eu gostaria de registrar o falecimento do senhor Sebastião, pai da Simone. E eu gostaria aqui de me solidarizar com a família Leme pelo falecimento do pai da Simone, sogro do Marcos,
o vô das crianças, do Gabriel e da Flávia. Gostaram das crianças, né? Amém? Tudo bem, doutora? Tudo bem? Glória a Deus. Amados, hoje eu preciso muito da atenção de vocês. Não se trata da atenção parcial. Eu preciso da atenção total. Eu preciso que você se desconecte daquilo que está te distraindo ou roubando a tua atenção. Eu preciso que você esteja totalmente aqui. Você não pode estar aqui simplesmente de corpo presente. A sua mente não pode sofrer desvaneios. Você precisa ouvir a palavra que vai ser ministrada hoje, a palavra que vai ser liberada deste altar, para a tua vida em nome de Jesus. Eu gostaria que você evitasse ficar no celular, se distraindo com aquilo que te rouba a atenção, salvo o pessoal da mídia. O pessoal da mídia que registra os momentos, que fotografa, que filma, aí tudo bem. Se vocês virem alguém usando o celular, eles são da mídia. Somente se de repente você for um médico, o médico hoje não está aqui, ele está viajando. Mas se for uma emergência, não é? Está ali o médico? Cadelo. Ah, você está aí, é? Você falou que ia viajar? Está aí, é? Então tá bom. Salvo se for médico para atender alguma emergência, não é? Aprenda, olha, esse é o momento de Deus. E quando você entende isso, você está aqui inteiro para Deus. Deus, ele vai cuidar de tudo que precisa cuidar lá. Eu me lembro de um homem que ele veio para o culto e a sua esposa estava morrendo no hospital. Eu cheguei para ele e disse assim: irmão, mas você não está no hospital? Ele disse: pastor, eu tenho ficado no hospital dia e noite, mas hoje é dia de culto. E eu disse para Deus: cuida da minha mulher, porque eu vou na igreja te buscar. E ele falou: pastor, eu sei que enquanto eu estou aqui, Deus está cuidando dela lá. E esta atitude mudou o histórico daquela mulher, que estava doente, que estava num quadro sem apresentar melhoras. Na hora do culto, enquanto ele estava aqui louvando e adorando, algo aconteceu de sobrenatural, sem explicação. E quando ele chegou no hospital, ele viu a mulher sentada, consciente, sem dores, e perguntou: o que foi que aconteceu? Ela falou: eu não sei o que foi que aconteceu. Eu só sei que quando você foi embora eu adormeci. E quando eu acordei, eu estava bem. Ele disse: eu sei o que foi que aconteceu. O céu baixou na terra. Amados, o nosso louvor, adoração, o nosso culto tem este poder de trazer o céu do alto para baixo. Nós precisamos ser mais céu do que terra, porque nós não sabemos nos mover segundo o céu. Nós sabemos e fomos treinados para nos mover segundo a terra. Nós temos uma solução, uma saída, uma resposta quase para tudo. Mas chega uma hora que nós precisamos de uma intervenção divina. Chega uma hora que nós precisamos de uma ação direta de Deus, para que aquela situação possa ser resolvida. Eu gostaria de tranquilizar você, de dizer que Deus cuida de você, e cuida dos seus, enquanto você está aqui. Hoje nós vamos falar a respeito do Espírito Santo. Eu estava orando e apresentando a Deus algumas questões muito particulares de um pastor. Um pastor não se contenta com prédio. Um pastor que se contenta com prédio, ele não é pastor. Para um pastor
Igreja são pessoas. E ficamos incomodados no nosso espírito com a realidade da nossa igreja, de alguns irmãos, pelo que eles enfrentam, pelo que eles passam. Irmãos que choram, irmãos que vivem angustiados, perturbados, deprimidos e alguns até endemoniados. Olha para o seu lado, não fala nada. Pessoas passando por privações, por falta, necessidade, precisão, carência. E o coração de um pastor fala com Deus. O coração de um pastor ora por vocês, intercede de dia e de noite, para que vocês possam viver um tempo novo, um tempo de desafogo, um tempo de alegria, um tempo de paz, um povo de bênção. Amados, orando a Deus e falando com eles sobre algumas questões, Deus falou comigo: eu quero abençoar o meu povo, mas eu não posso abençoar o meu povo. E no meu espírito eu conversava com Deus, na minha intimidade, e dizia: por que, Senhor? Ele me disse: muitos caminham sem o meu espírito. Muitos caminham sem o meu espírito. Muitos caminham sem o meu espírito. Daí, decisões erradas. Daí, falar demais. Daí, não conseguir se firmar em Deus. Daí, ser somente um religioso, frequentador de igreja sem raízes. As tuas raízes precisam ser fortes e profundas. Daí, sem o Espírito Santo, você não consegue ser constante, contínuo, frequente. Você só vem quando o problema se intensifica, quando as lutas se agravam, quando as dificuldades te abatem. Sem o Espírito Santo, falta paz no teu coração. Você não tem alegria. Parece que você traz dentro de você um abismo, um buraco, um oco. Sem o Espírito Santo, você vive preocupado, inquieto, solícito, perturbado, sem dormir, sem comer direito, sem viver, abatido. Sem o Espírito Santo de Deus, você pensa que vai resolver os teus problemas na tua própria força, no teu próprio braço de carne. Sem o Espírito Santo, você não vai ter sabedoria, discernimento, estratégia. Sem o Espírito Santo, você não vai entender e não vai ouvir a voz de Deus. E como o Espírito Santo faz falta na igreja dos nossos dias. Precisamos entender que ter o Espírito Santo vai além de luzes, vai além de certos louvores, vai além da festa, da empolgação, da alegria da alma que fazemos. Ter o Espírito Santo representa muito mais daquilo que nós temos vivenciado. Sabe aquela pessoa sedenta, aquela pessoa que está desidratada, aquela pessoa que se não beber ela morre. Esse precisava ser o nosso retrato.
Mas a gente acha que consegue viver sem a água da vida. A gente acha que consegue viver sem o pão da vida. A gente acha que consegue viver sem Deus, sem Jesus, sem o Espírito Santo. A gente acha que consegue dar o nosso jeitinho. E daqui a pouco você está em confusão mental, perturbação, beirando loucura. E não se trata apenas de algo humano, que pode ser tratado com um profissional da saúde, um psicólogo, um psiquiatra, um terapeuta. Vai além disso. A porta de entrada, muitas vezes, começa por aquilo que é natural, por aquilo que achamos não tem importância, mas vai acumulando até desestabilizar você, tirar você do seu eixo, do seu ponto de equilíbrio. E nós precisamos entender a importância do Espírito Santo em nossos dias. Amados, eu disse para Deus que gostaria que a nossa igreja fosse conhecida por ser uma igreja que ora. E o Espírito Santo falou no meu coração, Deus falou no meu coração, que sem o Espírito Santo o povo não vai orar. Você tenta orar sem o Espírito Santo e você não consegue orar. Talvez dure um dia, 2 ou 3. Sem o Espírito Santo você não consegue orar. E é fácil você saber o quanto você tem do Espírito Santo. É só você olhar para a tua vida de oração, o seu devocional, a sua solitude, e você vai ver o quanto do Espírito você tem. Sem o Espírito Santo, a igreja não consegue jejuar. Sem o Espírito Santo, a igreja não consegue ler uma Bíblia. Ela não consegue cumprir o propósito de ler a Bíblia no ano. Todo dia 1º de janeiro, entregamos um plano de leitura para que você possa ler a Bíblia em um ano. Apenas 3 capítulos por dia. Mas sem o Espírito Santo, nem isso você consegue. Sem o Espírito Santo, a pessoa não consegue ser frequente nos cultos. Não consegue fazer parte de uma célula. Não consegue servir. Não consegue ser um voluntário. Não consegue desenvolver o seu chamado, o seu ministério. Porque não dá para ser de Deus sem unção, sem o Espírito, sem a graça, sem o favor, sem o poder. Sem o Espírito, você não consegue nem dizimar e nem ofertar. Sempre vai haver uma barreira, sempre vai haver uma desculpa, sempre vai haver uma justificativa. Você entrega alguma coisa e pensa que aquela oferta vai trazer prosperidade para você. A Bíblia diz que aquele que falseia não prospera. Dízimo, tanto no grego como no hebraico, significa 10%. A 10ª parte. Não significa que eu posso dar quanto eu quiser. Mas pastor, na graça, dízimo não é obrigatório. Preste atenção. Na lei era obrigatório. Mas na graça não é. Sabe por quê? Deus, Ele espera que você faça por amor, de coração, voluntariamente. Deus não precisa do teu dinheiro, mas Deus confia em você. O teu dinheiro não vai fazer Deus nem mais rico nem mais pobre, mas isso vai fazer a diferença na tua vida. O dinheiro é neutro, podemos usar para fazer a vontade de Deus, do mundo, da carne ou do diabo. Mas sem o Espírito Santo, você não vai entender isso. Chega uma hora na vida da gente, amados, que vamos ter um confronto com Ele, com o Espírito Santo, chamado também do Espírito da verdade.
Chega uma hora que nós vamos precisar de Deus. E você sempre serviu pela metade. Tua vida cristã foi em cima do muro. Você sempre foi indeciso. Você nunca teve raízes. Sua vida espiritual sempre foi rasa, superficial. Sabe por quê? Quando a gente fala de cuidar da casa de Deus, isso significa que Deus cuida de nós. E nada do que Deus faz é pela metade. O nosso Deus é um Deus completo. Deus não fica devendo nada para ninguém. E quando você entende qual o teu propósito, por que você foi criado, o porquê que você existe, e a Bíblia diz que é para o louvor da sua glória, você vai entender que como filho e filha de Deus, o Senhor é com você, e o Senhor vai te levar pelo novo e vivo caminho. Olha o que diz a palavra, em João capítulo 14, versículos de 16 a 18. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique conosco para sempre, convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos. Não vos deixarei órfãos. Voltarei para vós. Imagine vocês, os discípulos, inquietos, com a mensagem de Jesus, de que Ele seria crucificado e morreria. Eles pararam aí, mas Jesus disse que depois do terceiro dia Ele ressuscitaria. Mas na cabeça deles, isso não aconteceria, porque eles estavam vivendo no natural. Amados, nós muitas vezes somos demasiadamente naturais. Tem gente que não consegue acreditar no milagre, no cumprimento de uma promessa de Deus. E não estou falando de profetada, visagem e revelagem. Eu estou falando de cristianismo sério. Imagina vocês que eles estavam em conflito. Quando Jesus morre, quando Jesus tomba a cabeça, quando Ele expira pela última vez, eles pensaram, está tudo acabado. Nosso mestre se foi. Mas Ele tinha dado uma palavra. Eu vou. E se eu não for, o Espírito Santo não virá. Eu vou, para que o Espírito Santo desça. E o cumprimento desta promessa foi no dia de Pentecostes, na festa das colheitas, quando os 120 estavam reunidos no cenáculo. De repente veio do céu como um vento veemente o Espírito Santo e desceu sobre eles, e eles começaram a orar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E a Bíblia diz, e todos foram cheios do Espírito Santo, os 120, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a orar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Jesus disse, fiquem em Jerusalém, até que sejais batizados com o Espírito Santo. João Batista batizou com água, mas vós sereis batizados com fogo, para que vocês sejam testemunhas do meu nome. E a ordem foi, primeiro Jerusalém, Samaria, Judeia e depois os confins da terra. Deixa eu falar uma coisa. Desde que vocês se converteram e desde que vocês foram cheios do Espírito Santo, vocês estão em Jerusalém. É cômodo ficar em Jerusalém. É cômodo fazer igreja em 4 paredes.
Mas Deus te chama para que você possa levar esta mensagem além de 4 paredes. Nós precisamos desesperadamente do Espírito Santo de Deus. Como é triste ver uma igreja parecendo o filme The Walking Dead. Uma igreja de zumbis. Imagina uma igreja onde você não consegue rasgar o teu coração, não consegue ter reverência para com Deus, não consegue louvar, não consegue adorar, não consegue cultuar. Você participa, parabéns, já é um começo, mas é mais do que isso. Nós precisamos chegar aqui, amados, e dizer: Deus, eu quero te entregar o meu melhor culto. Onde você vai ler a letra no telão, vai se esforçar para aprender a letra, e vai dizer: Deus, eu quero te louvar, eu quero te adorar, eu quero te entregar minha vida como sacrifício vivo, eu quero te entregar o meu culto como sacrifício suave, como incenso suave, e não ficar aqui indiferente, frio, insensível de qualquer jeito. Mas é treino, é treino. Só de você estar aqui já é um começo, você deu um passo na direção certa. Mas não é só isso. O que eu quero dizer para você é que não é só isso. Você precisa sentir a presença do doce Espírito Santo. Ele precisa te tocar, ele precisa te falar: eu sou maior do que os teus problemas, eu sou maior do que as tuas lutas, eu sou maior do que as tuas dificuldades. E quando ele falar com você, é diferente do pastor falar, porque não se trata de uma obviedade. Você sabe que ele falou com você, o teu coração vai arder, latejar, queimar, ele vai incendiar o teu coração. Amados, esta geração acha que cristianismo é só isso. Esta geração acha que é só bater cartão e ir embora, e está tudo certo, cumprir com a minha obrigação religiosa. Não, você precisa rasgar o teu coração e dizer: Deus, me perdoa. Preste atenção no que eu vou falar. Deus, me perdoa, porque faz muito tempo que eu perdi a conexão com o céu. Me perdoa, porque já faz muito tempo que eu não sei o que é chorar na tua presença. Me perdoa pelos meus olhos secos, me perdoa, Deus, pelo meu coração endurecido. A gente só sabe chegar aqui, atenção, a gente só sabe chegar aqui para pedir. Nós somos bons pedintes, e nós precisamos compreender que sem o Espírito Santo a nossa família se perde. Sem o Espírito Santo, os nossos filhos se perdem. Sem o Espírito Santo, tudo se perde. Sem o Espírito Santo, nada acontece. Aprenda isso. Sem o Espírito Santo, nada acontece. Sabe aquela história? Vocês comem um lanche sem recheio, está tudo bem, não tem o Espírito Santo, está tudo certo. Não. E o Espírito Santo, para vir e para se manifestar, não depende unicamente daquele que está no altar, do ministério de louvor e de adoração, daquele que está pregando, ensinando, ministrando, mas principalmente de você. Você se prepara para cada culto, jejua pelos cultos, ora pelos cultos, intercede pelos cultos. Você diz: Deus, eu quero ver a tua manifestação lá, amados. Nós não podemos maiar em ferro frio. Eu não posso chegar aqui e fabricar algum dom do Espírito. Ou Deus fala, ou Deus não fala, ou Deus faz, ou Deus não faz. Mas quando nós estamos unidos num só propósito, pode ter certeza que o sopro de Deus virá sobre você. A nuvem do céu baixará e alcançará você. Amados, hoje não vale mais estar apenas debaixo da nuvem.
Nós precisamos estar dentro dela. Nós precisamos querer Deus completamente. Eu me lembro de um culto na Avenida Jamariz, em São Paulo, na Igreja Cristo Salva Maná, quando o pastor Tadeu estava ministrando, e todas as fotos que foram tiradas no culto saíram embaçadas. Parece que uma névoa estava dentro da igreja. Todos aqueles que registraram o momento e tiraram fotos daquele culto, nenhuma foto saiu, a não ser por conta da fumaça, por conta da nuvem, por conta daquela névoa. Amados, nós não podemos chegar aqui e sair da igreja do mesmo jeito, sair da igreja pior do que quando viemos. Isso é religião. O que eu quero é que você realmente abra o teu coração e se disponha a rasgá-lo e dizer: Deus, me perdoa, eu sou religioso, eu sou carnal, eu sou mundano, eu sou pecaminoso. Deus, eu tenho pensamentos impuros. Deus, o meu coração está cheio de lixo. Eu abro a minha boca para falar coisas que não devo. Eu sou muito crítico, analítico, investigativo. Eu abro a minha boca para amaldiçoar as pessoas, para rogar pragas. Senhor, me perdoa, porque eu estou realmente distante, estou me perdendo. As coisas deste mundo estão me carregando como uma enxurrada forte. Eu estou sem vontade de vir para a igreja, eu não tenho alegria de estar aqui, eu não tenho prazer de te servir. Eu já pedi o desligamento do quadro, das escalas, como voluntário, como servo. Deus, eu não quero pregar, eu não quero ensinar, eu não quero ministrar, eu não quero envolvimento. Eu quero ser o último a chegar, o primeiro a ir embora. E é interessante quando a pessoa começa a se distanciar. Elas sentavam bem na frente, daqui a pouco elas vão para o meio, daqui a pouco elas vão para o fundo e daqui a pouco elas ficam perto da porta. Nada contra vocês sempre sentaram aí. Mas quando alguém da frente vai para o meio, daqui a pouco vai para o fundo, daqui a pouco está lá, a gente tem que caçar ele no estacionamento depois. Tem gente que ouve o culto lá de fora, senta ali no banquinho e fica lá. Quem é o Espírito Santo para você? Quem é o Espírito Santo para você? Ele é Deus. Ele é uma pessoa dotada de vontade, emoções e intelecto. É eterno. Isso significa que ele sempre existiu. Não teve início e não teve fim. E nada do que foi feito existiria sem ele. O Espírito Santo é onisciente, é onipresente, é onipotente. Onisciente sabe de todas as coisas, onipotente pode todas as coisas. Onisciente sabe de todas as coisas, onipresente está em todos os lugares ao mesmo tempo. E onipotente pode todas as coisas. O Espírito Santo é santo. Sabe por que eu preciso do Espírito Santo? Porque sem ele eu não consigo ser santo. Eu preciso do Espírito Santo para eu me tornar santo. E na medida que eu tenho intimidade, proximidade, relacionamento, amizade pessoal, profunda, íntima, com o Espírito Santo, eu vou me tornar santo. O problema é que a igreja não se relaciona com o Espírito Santo como se deveria se relacionar. O Espírito Santo é chamado de Espírito da Verdade, aquele que convence. Não existe convencimento na nossa vida senão pelo Espírito. Que você possa permitir que o convencedor te convença das verdades que ainda você não acredita.
Porque quando você não vive, é porque você ainda não acredita. O Espírito Santo é aquele que consola, que conforta o teu coração. O Espírito Santo é aquele que te fortalece. O Espírito Santo é aquele que te defende, é o teu advogado. O Espírito Santo é aquele que te capacita. Você pode ser como um dos apóstolos. Pedro era ignorante, indouto, iletrado, mas ele foi capacitado pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo capacita, ele nos restaura, ele nos regenera, ele nos sela, ele é o penhor e garantia da nossa herança eterna. É aquele que intercede a favor dos crentes e está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. É aquele que sela e garante a nossa herança, a herança prometida por Deus. Aquele que faz a semente brotar, crescer, florescer e dar muitos frutos, para a honra e glória do Senhor. É aquele que nos guia, conduz, governa, dirige. O Espírito Santo é a fonte do testemunho pessoal e da revelação bíblica. O Espírito Santo é aquele que nos protege, guarda e livra de toda malignidade. Segundo aos Coríntios, capítulo 3, versículos de 6 a 9. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito Santo vivifica. Ministério de Música. O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras, mas esse ministério veio com tal glória, que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés, por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente, ainda que se apagasse. Não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? Vou repetir. Não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? Repete comigo. Não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justiça. Vamos ficar de pé. Curva sua cabeça. Feche os teus olhos. Santo Espírito, tu és bem-vindo neste lugar. Santo Espírito, tu és bem-vindo neste lugar. Onipotente Pai de graça e poder, tu és bem-vindo aqui neste lugar. A letra. Santo Espírito, tu és bem-vindo neste lugar. Santo Espírito, tu és bem-vindo neste lugar. Onipotente Pai de graça e poder, tu és bem-vindo aqui neste lugar.
Amados, esta é a hora de buscarmos esta conexão com o céu. E não estou falando de emocionalismo, eu estou falando de entrega. Se esta palavra falou com você, e se você está se sentindo assim um poço seco sem água, se você está distante de Deus, longe dele, hoje é o dia que você pode receber um toque, que você pode receber uma palavra, que você pode ser despertado novamente. Eu gostaria de cantar esta música de novo, bem suave. Santo Espírito, tu és bem-vindo neste lugar. Santo Espírito, tu és bem-vindo neste lugar. Onipotente Pai, de graça e poder, tu és bem-vindo aqui. Jesus disse: aquele que tem sede, vem a mim e beba. É muito importante você não ficar só no teu lugar. Se o Espírito Santo falou com você, você pode vir aqui à frente. Nós vamos orar pela sua vida. Mas por conta do horário, não fique no seu assento. Nós temos um tempo de culto. Corre que calababarrachala baçou. O requei calabarrachala manassá. O requei calabarrachá. Venha, 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 venha. O recalababarrachala baçou. Santo Espírito, tu és bem-vindo neste lugar. Santo Espírito, venha mais à frente. Um diácono aqui, por favor. Vem, Lil. Está faltando diácono, Lil, vem. Onipotente Pai, de graça e poder, tu és bem-vindo aqui neste lugar. Você que ora no Espírito Santo, eu gostaria que você começasse a orar em línguas. Fecha os olhos, comece a orar em línguas. É o teu momento de entrega, não é momento de espectador. Comece a orar em línguas. Comece a orar em línguas. Não põe no ombro, tá? Corre que calabarrachalabaçou. Só o vocal. Santo Espírito, tu és bem-vindo neste lugar. Santo Espírito, tu és bem-vindo neste lugar. Onipotente Pai, levanta as mãos. Toca, Espírito Santo, enche o teu filho. Toca, Jesus. Santo Espírito, toca, Jesus. Toca. Toca, Jesus. Toca. Santo Espírito, és bem-vindo neste lugar.
Rei Calababarraça, Xalabaçu. Onipotente Pai, de graça e poder, Tu és bem-vindo aqui neste lugar. Levanta as mãos. Toca Jesus, toca Jesus. Espírito, Tu és bem-vindo Mais, Senhor. neste lugar. Mais. Santo Espírito, Tu és bem-vindo neste lugar. Ser cheia do Espírito Santo. De graça e poder, Tu és bem-vindo aqui neste lugar. Renova, Senhor, a tua filha. Santo Espírito, Tu és bem-vindo Mais, Jesus. neste Mais, Jesus. Enche a tua filha, Senhor. Santo Espírito, Tu és bem-vindo neste lugar. Onipotente Pai, de graça e poder, Tu és bem-vindo aqui neste lugar. Santo Espírito, Tu és bem-vindo neste lugar. Santo Espírito, Tu és bem-vindo neste lugar. Corre que calabarraxalabaçu. Toca, Jesus. Onipotente Toca. Pai, de Toca, Jesus. graça e Mais. poder, Toca, Jesus. Tu és bem-vindo aqui neste lugar. Santo Espírito, Tu és bem-vindo neste lugar. Santo Espírito, Tu és bem-vindo Torre que calabaço, chicorianda labaço. Toca, Jesus. Onipotente Pai, de graça e poder, Tu és bem-vindo aqui neste lugar. Santo Espírito, Tu és Mais, Jesus. bem-vindo Mais. neste Só no Espírito Santo, só em línguas. Corre, calababarraça. Santo Mais, Jesus. Espírito, Tu és bem-vindo neste lugar. Onipotente Pai, de graça e poder, Tu és bem-vindo aqui neste lugar.
tua graça. Onipotente Pai, de graça e poder, Tu és bem-vindo aqui neste lugar. Santo Espírito, Tu és bem-vindo neste lugar. Santo Espírito, Tu és bem-vindo neste lugar. Onipotente Pai, de graça e poder, Tu és bem-vindo aqui Neste lugar. Santo Espírito, Tu és bem-vindo neste lugar. Santo Espírito, Tu és bem-vindo neste lugar. Onipotente Pai, de graça e poder, Tu és bem-vindo aqui Neste lugar. Rapidinho. Todo espírito que persegue a sua família, que age na sua casa, no seu lar, não tem poder lá. Vocês estão derrotados, vencidos, aniquilados, despojados, destronados em nome de Jesus. Eu vou contar até 3. E você vai se apresentar, demônio. 1, 2 e 3. Agora. 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 Derrotado do inferno. Aqui. Vem pra cá, demônio. Pra cá. Estenda as mãos pra cá. Diga: pomba gira, você está amarrada, junto com 7 demônios que estão aí. Em nome de Jesus. Você perdeu. Você não... Calma. Você não tem lugar para agir na vida dela. Te prepara para bater em retirada, para ir embora agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Solta! Santo Espírito, Tu és bem-vindo neste lugar. Santo Espírito, Tu és bem-vindo neste lugar. onipotente Pai, De graça e poder, Tu és bem-vindo aqui neste... lugar. Diga: Deus, eu recebi algo nesta noite e eu quero levar comigo. Que haja um despertamento espiritual na minha vida, para que eu viva uma vida com Cristo de verdade.
em nome de Jesus. Amém? Pode sentar um instante, nós vamos distribuir a ceia. Fosse por tuas costas açoitadas, se não fosse por tuas mãos transpassadas, onde estaria eu? Onde estaria eu? Se não fosse pela lança ao teu lado, se não fosse por teu corpo imolado, onde estaria eu? Onde estaria eu? Graças pela cruz, onde tudo Quem já pegou, pode ficar em pé. Graças pela cruz, onde o teu sangue me lavou. Graças pela cruz, onde o amor me acolheu. Se não fosse por tua vida, onde estaria eu? Onde estaria eu? Se não fosse pela lança ao teu lado, se não fosse por teu corpo imolado, onde estaria eu? Onde estaria eu? Graças pela cruz, onde tudo começou. Graças pela cruz, onde o teu sangue me lavou. Graças pela cruz, onde o amor me acolheu. Se não fosse toda a vida, onde estaria eu? Vomita esse trabalho de macumbaria, feitiçaria e bruxaria, demônio. Agora. 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 Bota pra fora. Bota pra fora agora. Aleluia. Existe uma unção neste lugar. Mesmo que você não tenha vindo aqui na frente, você é alcançado aí no teu lugar. O Senhor está te curando, te sarando, te libertando. O Senhor está fazendo algo pela tua vida. Ele conhece o pedido do teu coração. Senhor, nós te apresentamos os elementos. O pão ázimo sem fermento, que representa o teu corpo moído por nós, e o vinho que representa o teu sangue derramado a favor de todos nós. Nos perdoe pelos nossos pecados, iniquidades e transgressões. Neste momento a tua palavra nos faz justos e perdoados. Nos limpa, nos purifica e nos santifica, em nome de Jesus. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Você consegue abrir com mais facilidade, virando o cálice assim,
Aí solta a tampinha, o pão já fica na tampinha, tá? Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Pode comer do pão. Glorifica a Deus. Diga uma palavra de amor a Jesus. Semelhantemente, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Pode beber do cálice. Graças pela cruz, onde tudo começou. Graças pela cruz, onde o teu sangue me lavou. Graças pela cruz, onde o amor me acolheu. Se não fosse por tua vida, onde estaria eu? Graças pela cruz, onde tudo começou. Graças pela cruz, onde o teu sangue me lavou. Graças pela cruz, onde o amor me acolheu. Se não fosse por tua vida, onde estaria eu? Aleluia. Pai, o teu povo está aqui, na tua presença. Move-te, Senhor, na vida da tua igreja, na vida do teu povo, na vida dos teus filhos e das tuas filhas. Oh, requei calabarracha. Oh, requere balabarracha. Aleluia. 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 Dá o tom para mim. Aleluia. Aleluia. Aleluia.
obrigado por esse momento que tivemos na tua presença. Recebe o nosso culto. A ti todo louvor, honra e glória. Leve cada um destes irmãos queridos para suas casas e dê para eles uma semana de vitória, em nome de Jesus. Deus abençoe.